Jandrei terá uma nova oportunidade nesta quarta-feira diante do Flamengo pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil no Maracanã demonstrar que pode ser um goleiro de confiança no São Paulo. O jogador perdeu espaço no time nos últimos 3 jogos após falhas e a demonstração de certa insegurança na meta. Como Felipe Alves, dono da posição, já defendeu o Juventude e não pode jogar por outro clube no torneio, Jandrei será o titular em um momento de desconfiança. Jandrei era titular no gol de São Paulo até a contratação de Felipe Alves. Seu único concorrente era Thiago Couto, revelado na base e com pouca experiência nos profissionais. Com a chegada de Felipe Alves, Jandrei passou a ter uma sombra e com o decorrer dos jogos não sustentou por muito tempo a condição de titular. Jandrei foi atrapalhado por um trauma nas costas que o tirou de combate por um mês. Ele voltou a campo no dia 18 de agosto no duelo contra o América Mineiro pela Copa do Brasil e ainda foi titular nos 4 jogos seguintes. No entanto, ele não passou segurança no gol e sofreu gols em todas as partidas e foi derrotado nos 4 jogos. O estopim para a troca no gol foi a derrota por 3-1 para o Atlético Goianiense pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Naquela partida, Jandrei falhou em pelo menos 2 gols. No estádio Serra Dourada, em Goiânia, Jandrei foi vaiado e xingado pelos são paulinos presentes. No jogo seguinte contra o Cuiabá, Ceni resolveu preservá-lo para evitar mais críticas e que o jogador perdesse ainda mais a confiança. Felipe Alves foi acionado e bem avaliado. No último domingo contra o Corinthians, Felipe Alves foi decisivo com a camisa do São Paulo e reforçou a sua condição de titular. No Morumbi, ele fez 3 defesas difíceis que manteve o placar em 1-1. Nessa quarta, portanto, Jandrei terá a chance de mudar esse panorama num jogo que vale classificação para a final da Copa do Brasil. Rogério Ceni tentará um feito inédito nesta quarta-feira, venceu o Flamengo. Desde que iniciou sua carreira à beira do campo, o técnico jamais conseguiu superar o rival, algo que dessa vez é imprevisível para a tão sonhada classificação do São Paulo para a final da Copa do Brasil. Desde 2017, quando deu seus primeiros passos como técnico, Rogério Ceni encarou o Flamengo 9 vezes, somando 9 derrotas. Sim, o ex-goleiro sequer empatou com o rival desde que passou a comandar equipes do futebol brasileiro. No geral, as equipes de Ceni balançaram as redes 5 vezes contra o Flamengo, que por sua vez marcou 22 gols nessas partidas. O primeiro jogo de Ceni contra o Flamengo como técnico foi em 2017. Na ocasião, o São Paulo acabou perdendo no Rio de Janeiro por 2-0, resultado que culminou em sua demissão do clube. Depois de 2018 na Série B com Fortaleza, Ceni voltou a encarar o Flamengo em 2019, depois de levar o Leão para a elite do futebol nacional, mas novamente levou a pior por 2-0. Após alguns meses, Ceni aceitou a oferta para salvar o Cruzeiro do rebaixamento, porém mais uma vez foi derrotado pelo Flamengo em pleno Mineirão por 2-1. Sem sucesso no Cruzeiro, o técnico voltou para o Fortaleza, mas mesmo jogando no Castelão, também voltou a ser derrotado por 2-1. Em 2020, mais um revés para o Flamengo, à frente do Fortaleza por 2-1 fora de casa. O que poucos esperavam é que nesse mesmo ano, Rogério Ceni aceitaria o convite para comandar seu algoz, se sagrando inclusive campeão do Brasileirão ao fim daquela temporada. Depois de sua passagem pelo Flamengo, o técnico voltou ao São Paulo em outubro do ano passado para livrar o time do rebaixamento. Em sua segunda passagem pelo São Paulo, Ceni contabilizou até agora mais 4 derrotas para o Flamengo.
Gabriel Neves deve perder o restante da temporada do São Paulo. O volante sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito no duelo contra o Atlético Goianiense pela Sul-Americana e tende a voltar aos campos em 10 semanas. Mas, apesar do problema físico, o jogador já sinalizou seu desejo de ficar no São Paulo, assim como a diretoria do clube, que pretende adquiri-lo em definitivo. Neves tem contrato somente até o fim deste ano. O São Paulo terá que pagar 8,6 milhões para adquirir o volante uruguaio, dessa vez contando com seus serviços pelos próximos 3 anos. Mesmo atravessando uma grave crise financeira, o clube está disposto a fazer o investimento e já informou o jogador sobre a sua intenção. O Gabriel se lesionou contra o Atlético Goianiense. Naquele dia fomos embora tarde do Morumbi. Ele veio aqui no CT na sexta, fez o exame, deu a lesão que será tratada a princípio de forma convencional. Deve ser uma recuperação de 10 semanas. Na sexta noite, mandei uma mensagem para o Gabriel dizendo que se ele quisesse, a gente renovaria amanhã o seu contrato, disse Belmonte. Gabriel Neves foi contratado pelo São Paulo quando o Crespo ainda era técnico da equipe. Inicialmente, o volante uruguaio teve bastante dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro, mas meses depois, já com Ceni como técnico, subiu de produção e converteu em titular absoluto da equipe. O desempenho de Neves agradou tanto à diretoria que nem mesmo a séria lesão no joelho direito fez com que a cúpula são paulina reconsiderasse a sua permanência no Morumbi. Temos a convicção de que essa lesão é uma lesão que ele vai voltar e estamos satisfeitos com seu desempenho em campo e sua postura no elenco. É um jogador que a gente pretende comprar. Temos isso decidido pela diretoria. Agora discutir a forma do pagamento. Finalizou Belmonte.